A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será as prioridades da aviação agrícola para 2026. Gabriel, primeiro bate-papo meu com você em 2026. Feliz Ano Novo! Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela parceria. Que bom que estamos aqui mais uma vez, iniciando o ano, com saúde e muita disposição para tocar as atividades de 2026. Obrigado, feliz Ano Novo. Gabriel, 2025 foi um ano desafiador para a aviação agrícola, mas um ano de muita atividade, um ano de muitas conquistas, né? Eu gostaria que você resumisse rapidamente as conquistas maiores que a aviação agrícola teve no ano de 2025. Legal, e você tocou num tema aqui que ele é extremamente pertinente, que é como foi 2025, um ano realmente de muito trabalho, de muita intensidade, né? Realmente com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, ao longo do ano, realmente, e muitas frentes de trabalho dentro da nossa atividade. E dentre as principais conquistas que o setor teve no passado, vou destacar aqui algumas. A primeira delas foi conseguir abrir dentro do Ministério da Agricultura o espaço formal e legal para atualização da regulamentação da atividade, da atualização da regulamentação da atividade. Destaco aqui, é um tema que a gente discutia já há muito tempo. E em 2025 o Ministério avançou nesse assunto, até que enfim, para nossa alegria, abrindo aí o espaço para a consulta pública, para o debate, para que a gente possa atualizar a legislação da aviação agrícola. Então esse, no nosso entendimento aí, foi a principal conquista do ano. Depois a gente teve também um grande posicionamento, aí falando como entidade, da nossa entidade como, do ponto de vista institucional em Brasília. Em 2025 a gente mudou um pouco a nossa estratégia. A gente passou a trabalhar muito dentro do Instituto Pensar Agropecuário. A gente já é sócio desde 2024, mas em 2025 efetivamente a gente conseguiu se posicionar, ocupar o espaço, ocupar a cadeira efetivamente e circular também nesse ambiente político. Ele é extremamente importante para a nossa atividade e, não menos importante, uma grande conquista no passado é a consolidação do Congresso da Aviação Agrícola como o principal evento da aviação agrícola em todo o mundo. A gente teve esse reconhecimento, você esteve presente com a gente no Congresso no Mato Grosso, onde depois aí de muitos anos de trabalho a gente tem esse reconhecimento pelo segundo ano seguido. Foi realizado no estado do Mato Grosso com muita representatividade política, institucional, mais de 200 expositores. Então 2025 foi o ano realmente de consolidar o Congresso da Aviação Agrícola como um grande evento, uma grande conquista aí para o setor como um todo, né? E vamos dar aí um passo além em 2026, com certeza. Falando em Congresso da Aviação Agrícola, já preparou as malas para vir para Goiás? Tudo arrumado já, né? Esse ano aí todos os caminhos levam para Goiás. 2026, o Congresso da Aviação Agrícola voltando para esse estado. Um estado extremamente importante. Destaco aqui que é um dos estados que mais tem crescido a aviação agrícola em todo o Brasil. É o estado aí que tem se destacado ano após ano na produção de várias culturas. A soja é um exemplo, mas e por isso também ajuda aí a aviação agrícola a desenvolver e vice-versa. A aviação agrícola ajuda o estado a crescer. Estamos muito animados
para de 18 a 20 de agosto estarmos em Goianápolis, aí próximo à capital Goiânia, para a realização do Congresso da Aviação Agrícola. Com certeza será ainda muito melhor do que foi em 2025. E obrigado aí por todo o apoio que você já está dando ao evento. Que isso, Gabriel, uma honra, e eu fiquei muito feliz de estar lá no ano passado e de fazer parte desse grupo de jornalistas que apoia a aviação agrícola, que eu considero uma das atividades mais importantes para o crescimento da produção de alimentos no mundo, que é o que nós precisamos. Gabriel, tem uma pesquisa sobre deriva que será divulgada. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa pesquisa. Claro, com certeza. Nós temos um desafio, eu comentei antes aqui, sobre uma conquista de 2025, que foi a abertura por parte do Ministério da Agricultura para que a gente pudesse atualizar a nossa regulamentação. Para isso foi feita uma consulta pública e uma série de outros debates sobre o tema. E o que isso tem a ver com essa pesquisa de deriva? Que um dos pontos que a gente quer atualizar na legislação é sobre as distâncias de aplicação, que hoje elas têm lá uma distância de 250 a 500 metros de qualquer local, de cidades, moradias, principalmente de culturas vizinhas. E aí nós temos uma proposta já há muito tempo, a gente já discute isso, para reduzir essa distância, obviamente respeitando uma série de critérios de segurança, aumentar a responsabilidade de quem está aplicando, mas reduzir isso. E o Ministério da Agricultura sempre nos disse que topa reduzir, debater o tema, desde que houvesse uma pesquisa com uma instituição séria, pública no Brasil, não que não haja instituições privadas sérias, mas há uma preferência aqui para ser uma instituição pública em função do Ministério da Agricultura. E dentro disso, a gente fez um convênio com a Universidade de Brasília, que é uma das principais universidades do nosso país e também da América Latina, e a universidade está realizando essa pesquisa. Já fez uma etapa em 2025, uma etapa aí de confirmação de informações de muitas de aplicações com avião em mais de 15 estados do Brasil, e no final de 2025 e agora no mês de janeiro de 26, está aferindo esses dados em campo. Já esteve no Rio Grande do Sul, já esteve inclusive em Mineiros, no seu estado, o pessoal da Universidade de Brasília, vai estar no Mato Grosso do Sul também, para confirmar esses dados, para que até o final do mês de fevereiro a gente tenha a compilação desses dados, confirmando a segurança da atividade e dando respaldo aí no mês de março para o Ministério da Agricultura mexer nessa regulamentação com tranquilidade, com dados científicos, confirmando, olha, essa distância aqui, 250 metros, não é mais necessária. Quem sabe 50 metros, 30 metros, já não sabe o resultado ainda, que a pesquisa vai trazer, mas com certeza vai ser menor que isso, até porque essa distância que hoje tem da regulamentação, ela não é baseada em uma pesquisa, ela é baseada numa reunião feita ainda na década de 70, que alguém disse, esses números ficaram lá. Isso atrapalha muito a atividade, porque a gente tem hoje equipamentos que conseguem garantir exatamente onde vai cada gota da aplicação, garantir que é possível sim controlar a deriva, que é possível a gente ter segurança das aplicações com distâncias aí muito próximas a zero, né? Até dando um parâmetro de comparação aqui, nos Estados Unidos a distância é zero, não tem distância de aplicação. O que tem são critérios muito rigorosos das aplicações, assim como a gente tem aqui, e obviamente uma punição muito pesada para quem não respeita isso. Então a gente está muito animado com essa pesquisa e com a possibilidade de a gente atualizar essa regulamentação e trazer um pouco mais para a realidade da tecnologia que a gente tem hoje. Gabriel, na direção oposta, tem uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, movida pela APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que está em tramitação no STF, que é a ADO 92. E eles querem justamente o contrário, né? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, explicasse quais são os argumentos desses indígenas e o que eles querem exatamente. Essa ação entrou em 2025, e explicando aqui para quem não conhece tanto desse mecanismo, a ADO é uma ação direta por omissão. O que isso significa? A Associação dos Povos Indígenas do Brasil entrou com uma ação no STF alegando
que há uma omissão da aviação agrícola no Brasil, que não existe regulamentação que organize, que regule, que controle o setor. E baseado nisso, esta associação, que não tem, que é uma articulação, na verdade não é uma associação, é uma articulação, não tem nem CNPJ, eles pedem a proibição total da aviação agrícola no Brasil. Pensa aí, 3 mil aviões agrícolas, quase 40 mil drones, um número aí também de helicópteros no Brasil, estão aí correndo risco baseado nessa ação. Essa ação foi aceita pelo STF, ela está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, ela não fez o relatório, não tem data para ser julgado. O que a gente está fazendo nesse momento? Buscando entidades, apoiadores, para que entrem na ação, obviamente sendo contrários à ação, que tecnicamente chama-se amicus curiae, né, que é o amigo da corte, trazendo argumentos. Já temos aí quase 20 entidades de produtores rurais, de trabalhadores do setor da aviação agrícola também, que já entraram contra a ação, defendendo o setor da aviação agrícola, porque há um entendimento geral de que essa ação ela é um absurdo. Primeiro, ser proposta por uma entidade que não tem nem CNPJ, e o absurdo maior é ela ter sido aceita pelo STF. Mas ok, né, vamos trabalhar, e estamos trabalhando muito, e realmente isso preocupa, né? Imagina, da noite para o dia, você ter uma ação dessa valendo, sendo aprovada pela nossa corte máxima no Brasil. A gente tem que parar um setor que deve movimentar esse ano aí muitos bilhões de reais com serviços, com produtos, com insumos, com contratação de pessoas trabalhando na atividade, no setor que cresceu ano passado em quase 6%, está à mercê aí de uma ação irresponsável, né? Qual é a nossa grande preocupação? É que o STF hoje, ele não é mais uma corte estritamente jurídica, ele é uma corte muito política. Então, por isso estamos trabalhando muito. É a nossa ação prioritária quando a gente fala em jurídico, é essa ação, é a nossa ação prioridade zero. Trabalhamos dia e noite nela para que realmente tenhamos todos os apoios necessários para que no eventual debate, no eventual relatório da ministra, num debate dentro do STF, os ministros sejam sensíveis a todas as entidades, a todos os trabalhadores que serão diretamente afetados por uma ação dessas que a gente espera que nunca nem tramite dentro do STF, mas está lá hoje e eventualmente pode entrar aí para debate. Gabriel, vocês já conseguiram conversar com a ministra Carmen Lúcia ou com algum ministro no STF a respeito, colocando o posicionamento do SINDAG? Já fizemos uma conversa com o ministro André Mendonça, com o Luiz Fux, e estamos aí trabalhando muito numa agenda com a ministra, com a própria relatora, a Carmen Lúcia. Ainda não fomos atendidos, a assessoria não respondeu aos nossos inúmeros pedidos já de agenda, para que a gente possa fazer uma explanação sobre isso também, sobre a responsabilidade. Obviamente já colocamos toda a nossa argumentação técnica e jurídica, já está na ação, ela ainda não foi apreciada, mas já está na ação, mas estamos trabalhando muito para ter essa agenda, porque entendemos também que a ministra precisa ouvir os dois lados nessa questão, pela complexidade, pela importância que tem. Afinal de contas, estamos falando de um setor inteiro aqui afetado por uma ação. Gabriel, esse ano nós teremos um crescimento no número de aeronaves no Brasil, mas também tem um crescimento muito grande na quantidade de drones. Eu gostaria que você falasse como é que está essa questão dos drones, se essas empresas que estão adquirindo os drones, se elas estão se filiando ao SINDAG também, e se existem expectativas de cursos, de haver um alinhamento maior, tanto da aviação agrícola quanto dos drones agrícolas. Desde 2021, existe uma regulamentação no Brasil sobre os drones de pulverização. Deixando muito claro aqui, quando a gente fala em drones, estamos falando aqui dos drones de pulverização. Desde lá a gente faz um trabalho muito forte de conscientização, só que ele é muito difícil de atingimento das pessoas. Afinal de contas, o setor de drones cresceu muito rápido. Só como curiosidade aqui, a gente sai lá, vou colocar,
2021 como ano zero, quando começa aí o drone de pulverização, tem uma regulamentação no Brasil, a gente sai lá de pouco mais de 400 drones para chegar em quase 30 mil drones já o ano passado. Então, em 3 anos e meio, 4 anos, a gente cresce aí esse número absurdo. Nós já temos aí quase 100 empresas associadas do SINDAG, o número ele é muito baixo ainda, porque a informalidade nesse setor ainda é muito grande. Então esse é um grande desafio que a gente tem. Tem uma expectativa que esse ano a gente ultrapasse a barreira de 40 mil drones do Brasil de pulverização. Então é uma preocupação que a gente tem. É quem é que está comprando, como é que está esse uso desse equipamento. Temos uma série de campanhas rodando para trazer todo mundo para a legalidade, para que, inclusive, temos um serviço onde a gente organiza, legaliza essa empresa de drone ou produtor rural que tem o drone para consumo próprio, para que ele esteja dentro da lei, esteja registrado na ANAC, no MAPA, faça relatórios, para que não seja surpreendido lá no futuro com uma autuação. Teremos no mês de março, na segunda semana de março, a nossa academia de drones de pulverização, um evento de 3 dias, no formato virtual, com um grande objetivo de sensibilizar do ponto de vista técnico, a importância de dominar a técnica de aplicação, mas, por outro lado, também conhecer a regulamentação, conhecer toda a lei que existe sobre a atividade e qual é o passo a passo para ser regularizado. Temos, sim, uma meta audaciosa para esse ano, que a gente possa, primeiro, passar a barreira de 100 empresas associadas, vocês estão muito próximos disso, mas possamos chegar lá no Congresso, em agosto, em Goiás, que já falamos aqui, de 18 a 20 de agosto, com pelo menos 200 empresas de drones associadas, inclusive tendo expositores de drones no Congresso. É um tema muito sensível, muito difícil, porque o Brasil ele é muito grande, o perfil de quem está comprando drone de pulverização nem sempre ele é ligado ao agronegócio, muitas pessoas compram como investimento, então acaba não circulando no nosso meio, mas temos um grande trabalho aí pela frente, estamos o fazendo, e esse ano elegemos como uma das prioridades para que realmente a gente faça acontecer e transforme o SINDAG também numa referência quando a gente fala em drone de pulverização no Brasil. Vocês têm um trabalho muito grande pela frente. Dobrar esse número de 100 para 200 não é fácil, mas também não é impossível, né? Com certeza vocês vão conseguir, porque o SINDAG tem feito um trabalho incessante, né? Um trabalho muito grande para conseguir trazer esse pessoal para junto. E esse ano, o Gabriel, é o lançamento do projeto 80 anos da aviação agrícola no Brasil. Como é que está o andamento dessas comemorações? Dando um spoiler aqui, né? Você é o primeiro jornalista que tem acesso a essa informação, inclusive, né? Estamos começando a falar sobre o tema por aqui. Os 80 anos serão comemorados em 2027. Em 19 de agosto de 2027, a gente vai comemorar os 80 anos da aviação agrícola do Brasil. Setor esse que começou lá em 1947, no dia 19 de agosto, é o primeiro registro histórico de uma aplicação aérea realizada com um avião no Brasil, de pulverização, obviamente, realizado no município de Pelotas, Rio Grande do Sul, numa lavoura de arroz para combater uma infestação de gafanhotos. E desde 1989, o dia 19 de agosto é o dia oficial da aviação agrícola. Existe um decreto publicado à época lá pelo presidente da República. Então, a gente vai lançar no mês de março desse ano e vai ter um detalhamento muito grande lá no Congresso, em agosto. O Congresso, o evento dos 80 anos, o que vai contemplar todas as atividades, né? A gente quer lá em agosto, ano que vem, no Congresso, em 2027, entregar um livro sobre os 80 anos, um documentário sobre o setor, e tem uma série de eventos até lá que serão realizados em todo o Brasil para valorizar a história desses 80 anos, desses abnegados, desses... Na verdade, eu digo aqui, são pessoas que não tinham ideia na época do que estavam fazendo, do impacto que elas causariam para a agricultura brasileira. Então, é nosso dever hoje, que estamos aqui tendo o privilégio de trabalhar nessa atividade, valorizar tudo que foi construído até aqui e preparar os próximos anos, já mirando lá na frente os 90 e os 100 anos. Então,
A gente espera realmente aproveitar o 2026 para trabalhar muito essa temática dos 80 anos. Vamos fazer toda uma campanha, uma identidade visual, inclusive, de produtos dos 80 anos que vão culminar lá em agosto do ano que vem, com uma grande entrega, uma grande comemoração dentro do Congresso da Aviação Agrícola, que vai ser na data, inclusive, que vamos comemorar os 80 anos. Bacana, bacana demais. E como é que estão as atividades da Escola de Formação de Pilotos Agrícolas, Gabriel? Esse é um tema também extremamente importante, colocamos como uma das 8 prioridades de 2026. É um projeto que a gente já tem há 6 anos, a gente tem trabalhado dentro do SINDAG, mais especificamente dentro da estrutura do IBRAVAG, que é o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, que está dentro do SINDAG, que trabalha com capacitação e qualificação, que é ter uma escola própria. Entendemos que hoje no mercado existem boas escolas, mas que é possível fazer melhor. Entendemos que é nosso dever melhorar isso e começamos então lá em 2020 ainda um processo de cadastramento na ANAC para criar uma escola de formação de pilotos agrícolas dentro do IBRAVAG, e é um processo extremamente longo, burocrático, assim como tem que ser, que não, acredito, não pode ser fácil mesmo abrir uma escola de formação de pilotos. E para nossa alegria, aí na primeira quinzena de dezembro de 25, tivemos a oficialização da ANAC, que a documentação está tudo ok, foi tudo aprovado, currículo, projeto, grade de professores. E no dia 3 de fevereiro teremos a visita em Porto Alegre, que é o local onde vai ser a escola de formação de pilotos agrícolas do IBRAVAG, do pessoal técnico da ANAC, que vem para averiguar, conversar com o coordenador da escola, vem para conversar com professores, entender como é que está o processo, ver sala de aula, tudo isso, para aí sim autorizar o início do funcionamento. A nossa expectativa é que dê tudo certo, é que possamos ainda no primeiro semestre ter a primeira turma, fazer um lançamento logo em seguida, esta oficialização da ANAC, e termos a primeira turma. A nossa meta é que a primeira turma tenha 20 alunos, lembrando que essa formação ela é da parte teórica, faremos a parte teórica da formação do piloto agrícola, a parte prática será feita em empresas que ainda vamos fazer convênios para fazer as aulas lá dos voos de aplicação mesmo da parte teórica. Então, nossa expectativa, o melhor cenário que a gente tem é até o final do mês de junho termos aí a concretização da primeira turma e quem sabe aí no Congresso de Goiás a gente fazer a formatura. Imagina que legal, né? A gente poder fazer durante o Congresso a formatura aí da primeira turma da nossa escola de formação de pilotos, que temos absoluta convicção que ela vai mudar o rumo da história da aviação agrícola. Temos aí um cronograma montado, ele é muito robusto, muito completo, ele é 4 vezes maior do que as escolas tradicionais, e essa relação que a gente vai fazer com as empresas, com a parte prática também, a gente imagina que vai dar um salto de qualidade também, vai melhorar muito a formação desse profissional que está chegando no mercado para dar conta de todo esse crescimento que o setor vem tendo e vai continuar tendo nos próximos anos com a entrada de novas aeronaves no Brasil. Muito bacana. Me fala uma coisa, tem um projeto de apoio à aviação agrícola lá no estado de São Paulo? Como é que está a aprovação desse projeto, Gabriel? Legal, vamos lá. Esse é um tema extremamente pertinente para o setor. Quem acompanha já há mais tempo sabe, mas para quem não acompanha, vamos dar um resumo aqui. O setor sofre muito, tem sofrido muito nos últimos 10 anos, principalmente, com projetos que querem restringir a nossa atividade, restringir ou até proibir em alguns casos. Até Goiás já teve projeto na Assembleia Legislativa querendo proibir ou criar uma série de restrições quanto à atividade. O que a gente tem feito nos últimos anos? Estamos invertendo essa lógica. A gente já conseguiu controlar os projetos que querem proibir a atividade, tem um trabalho muito grande que a gente tem feito, não para nunca, mas de uma forma geral esses projetos estão controlados, com o nosso olhar sempre muito aberto nesse sentido. A gente tem invertido isso agora, que é criado, proposto projetos de apoio à atividade. Na prática, são projetos que proíbem de proibir. A gente teve no final de 2024
é o primeiro estado que aprovou o projeto de apoio ao setor, tornando a atividade de aviação agrícola de relevante interesse social e econômico para o estado do Rio Grande do Sul, foi o primeiro. Temos aí em tramitação em Santa Catarina, temos em tramitação também em Minas Gerais, e a gente colocou São Paulo como uma prioridade, porque São Paulo, pela pujança econômica, a gente já articulou em 2025, o projeto começou a rodar, já está andando na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente espera que esse projeto seja aprovado em 2025, porque com o projeto aprovado em São Paulo, ele deve acelerar que outros estados também tenham esse projeto de apoio ao setor, no setor tão importante. E temos como objetivo também, já aproveitando e falando em primeira mão para você aqui, queremos que esse projeto tramite também no estado de Goiás, até porque temos o Congresso acontecendo em 2026, seria muito importante do ponto de vista de imagem da atividade, para mostrar o evento, para mostrar o setor também. No mesmo ano a gente tem o Congresso acontecendo no estado de Goiás, nós temos aí o projeto de apoio ao setor tramitando, e quem sabe, imagina, que ele é aprovado aí no primeiro semestre, ou quem sabe fazer uma sessão solene aí da Assembleia Legislativa de Goiás, durante o Congresso da Aviação Agrícola, aprovando esse Congresso, ou com a sanção do governador do Congresso. Então, uma expectativa que a gente tem também em 2026, acelerar esse processo em São Paulo, pela questão econômica do país, mas em Goiás também, pela questão do Congresso e pelo que representa a aviação agrícola no estado. Como eu disse lá no começo, é um dos estados que o setor mais tem crescido e, pelo que a gente está vendo, mais vai seguir crescendo nos próximos anos. Muito bem, vamos fazer um mover para que isso aconteça, né? Eu espero que aconteça aqui no nosso estado de Goiás. E para finalizarmos, Gabriel, gostaria que você falasse do processo de sucessão nos conselhos de administração do SINDAG. Esse tema, ele é um tema prioritário, tem a ver com o nosso modelo de transparência. A gente vem trabalhando muito nos últimos anos com melhorar muito a nossa gestão e a nossa governança. Passa por aí um processo de olhar médio e longo prazo. O nosso planejamento estratégico ele já está olhando 2030. E o que a gente tem feito muito nos últimos anos? É formar liderança para trabalhar no setor. Que os nossos conselhos de administração, tanto do SINDAG quanto do IBRAVAG, eles são compostos por empresários, que são voluntários. E para isso, e é um desafio você encontrar voluntários que queiram realmente se dedicar horas da sua semana, do seu dia a dia, do trabalho das suas empresas, que já é um grande desafio manter as empresas em operação. E tem uma particularidade no nosso setor, que os nossos empresários se envolvem mesmo, eles se engajam, eles participam. Então a gente tem feito isso muito, trabalhado na formação disso, nessa conscientização e preparado sempre o futuro. Nas últimas assembleias nossas, que são gestões aí de 2 anos que elas trocam, em nenhum momento aconteceu de chegar na assembleia e todo mundo se olhar, olha, quem vai assumir esse negócio? Não tem ninguém, qualquer um assume o primeiro que olhar. Isso não acontece mais. Tudo é planejado, organizado e preparado, né? Isso tem a ver com profissionalizar o setor. E esse ano é um ano crucial, porque em 2027, em maio de 2027, a gente vai ter eleição para o Conselho do SINDAG e também para o Conselho do IBRAVAG. Então, já desde 2025 a gente vem trabalhando esse tema, preparando quem serão os próximos conselheiros das gestões 2027 e 2029. Isso no SINDAG e também no IBRAVAG. Então, um detalhe importante, né, desse ponto, é um processo realmente transparente, organizado, com muita capacitação, com muita formação, para que a entidade não sofra, para que o seu planejamento seja cumprido. Então, 2026 ele vai ser marcado aí por muito trabalho nesse sentido e cumprindo a tradição, na medida do possível, sempre um ano antes da eleição, a gente já anuncia quem são aí os candidatos para que eles também já sejam sabatinados pelos associados, tem um ano todo para se preparar, se organizar, receber orientação, a gente tem um processo de mentoria direcionado para isso também, para que cheguem muito bem preparados no dia quando efetivamente assumirem, e tenham um ano anterior inteiro para acompanhar a atividade dos atuais conselheiros, participar, ver como é que é, tirar dúvidas e realmente poderem entregar o melhor possível quando assumirem a gestão. Um ano extremamente importante do ponto de vista de gestão e governança das nossas entidades. Gabriel, te agradecer por dedicar esse tempo tão precioso para a nossa audiência. Parabéns
pela quantidade de atividades que vocês têm para realizar nesse ano de 2026. Com certeza será um ano de muitas realizações, de muito sucesso no setor da aviação agrícola. Continuamos por aqui com a nossa parceria, sempre trazendo os temas de interesse da aviação agrícola e apresentando para a população de uma forma geral. Te agradeço imensamente. Muito obrigado, viu? Com muitos assuntos, com muito trabalho, e o nosso desejo de colocar a aviação agrícola em um patamar ainda melhor do que ela já está. E o nosso grande objetivo do ano, aí, falando no estado de Goiás em especial, é realmente realizar um grande evento, o Congresso da Aviação Agrícola, de 18 a 20 de agosto. Fica o convite a todos. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e saúde para todo mundo. Muito bem, eu conversei com o Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e falamos sobre as prioridades da aviação agrícola para 2026. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.